Oi, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a abordagem pré-hospitalar do trauma pediátrico. O trauma ele ocupa uma posição muito importante como causa de mortalidade nas crianças, sendo a principal causa de morte pediátrica nos Estados Unidos, com uma incidência de mais ou menos uma morte a cada 30 minutos, sendo que dessas mortes, até 80% poderiam ser evitadas através de medidas de prevenção e cuidados imediatos efetivos, cuidados pré-hospitalares bem estabelecidos, protocolados, somado a manobras de prevenção, poderiam evitar essas mortes em até 80%. O principal objetivo dessa aula é a gente entender quais são as diferenças da fisiologia e fisiopatologia do trauma para a criança e como a gente deve abordar essas diferenças em relação ao adulto. A famosa frase de que crianças não são adultos pequenos é extremamente verdadeira. Eles têm algumas peculiaridades que devem ser observadas e que faz toda a diferença na abordagem do paciente pediátrico. O trauma contuso é o principal mecanismo de lesão dos pacientes politraumatizados infantis, sendo que os traumas penetrantes correspondem a apenas 10%. Quando ocorre um trauma contuso, como as crianças são pequenas, né, um corpo menor, normalmente esse trauma ele é muito sistêmico, porque os órgãos ficam muito próximos um do outro. Então, normalmente, quando há um trauma contuso, acaba envolvendo vários sistemas. Do trauma contuso, existem várias causas, entre elas as quedas, a colisão automobilística. Normalmente os acidentes automobilísticos correspondem à principal causa, seguida de quedas, queimaduras, entre outras causas. A criança normalmente costuma ter pouco sinal externo de lesão, podendo ter lesões internas graves. Então, a gente não precisa esperar sinais graves, como nós vamos falar um pouquinho aí na frente, não precisamos esperar sinais graves importantes para poder tomar as medidas de prevenção e de tratamento. O paciente politraumatizado, e vamos pensar aqui num acidente automobilístico, por exemplo, o corpo da criança é muito menor em relação ao adulto, né? E também tem uma quantidade bem menor de tecido de tecido gorduroso. Então, tem um amortecimento menor do impacto. Além disso, as vísceras, os órgãos, eles ficam muito próximos da superfície do corpo, se tornando alvos fáceis de um trauma. Além disso, também, ainda assim, a criança ela tem um tecido conjuntivo mais elástico. E o que isso implica? Elas podem ter ruptura e distensão de articulações mais fácil do que o adulto, certo? Então, assim, quando a criança ela sofre um impacto contra um paralama, um para-choque, a força de impacto vai ter uma repercussão muito maior com vísceras mais vulneráveis do que no corpo de adulto, que é mais protegido. Para completar, as crianças não têm ainda o esqueleto completamente calcificado, o que deixa a parte óssea mais vulnerável à lesão. Essas lesões muitas vezes acabam não aparecendo de maneira tão clara no raio-x, porque o esqueleto não está totalmente ossificado e aí não aparece de maneira tão clara, dificultando inclusive o diagnóstico. Uma outra coisa importante que tem de ser considerada é o uso incorreto de cinto de segurança em criança. O uso apenas da faixa abdominal como cinto de segurança pode causar lesão abdominal grave. Criança posicionada no banco da frente, mesmo que ela esteja em uso de cinto de segurança, se ela estiver no banco da frente, houver um impacto e o airbag for acionado, esse airbag o airbag acionado pode causar um dano grave na criança. Da mesma maneira, cadeirinhas no banco de trás, em crianças muito pequenininhas, abaixo de 1 ano, as cadeirinhas são invertidas, né, ao contrário no carro. Um dos motivos é para que o airbag traseiro não sufoque o bebê. O outro é para evitar a lesão do pescoço. As crianças, elas têm, a depender da faixa etária, um mecanismo específico e padrões comuns de lesão. Criança muito pequenininha, abaixo de 1 ano, normalmente vai ter traumas muito sistêmicos. Crianças maiores, acima de 12 anos, já tem um comportamento um pouco mais parecido com o adulto, mas a lesão, o tipo de lesão que vai ser provocada depende também da idade e do peso corpóreo da criança. Aqui é só para ilustrar, vocês observem que
na maioria, são os padrões mais comuns de lesão no trauma pediátrico. Se a gente observar aqui, ó, queda de altura, queda de bicicleta, acidente automobilístico, toda vez que a gente tiver queda de altura, queda de bicicleta, acidente automobilístico, mas elas forem com um impacto muito forte, o trauma multissistêmico vai estar presente. Estão vendo aqui? Apontando aqui com o laser point, tá? Nos pacientes com vítimas de acidente automobilístico, a gente tem que ter muito cuidado e sempre pensar na possibilidade de traumatismo craniano por conta do impacto da lesão. Crianças que usem cinto podem ter lesões no tórax e no abdômen. Pacientes que sofreram, que estão como pedestres e foram atropeladas, normalmente, se o veículo estava em alta velocidade, causa trauma multissistêmico. Queda de altura muito alta, trauma multissistêmico. Então, assim, o objetivo aqui não é decorar esse quadro, é apenas ter um entendimento de que toda vez que a criança sofrer um impacto muito forte, nós temos que sempre ter em mente que várias partes do corpo dela podem estar lesionadas sem que haja manifestação externa muito grande disso. Só uma coisa comum aqui que eu fiz questão de chamar a atenção são as quedas de bicicleta, é muito comum nessa faixa etária, e a colisão da criança com o guidão da bicicleta pode gerar lesão abdominal contusa interna, certo? Principalmente em fígado e baço. Uma outra coisa da fisiologia que é importante a gente considerar é que as crianças têm uma área de superfície corporal maior, e isso implica no aumento de perdas insensíveis por suor, por trauma, por choro, por perda de hipotermia mesmo. E uma vez aumentando as perdas insensíveis, levando à hipotermia, isso vai gerar alteração dos sinais vitais e pode também desencadear aquela tríade, a chamada tríade da morte, do trauma, que é quando a hipotermia piora a coagulopatia, gera hipotensão, e aí uma coisa levando a outra, piorando todo o ciclo. Então tem que ter muito cuidado, lembrar que crianças vão fazer hipotermia de maneira mais fácil, porque elas têm uma área de superfície corpórea maior e pode aumentar as perdas insensíveis, certo? Com relação aos aspectos psicossociais, lembrar que crianças que sofrem traumas muito grandes na infância, trauma físico mesmo, podem ter comportamentos psicológicos regressivos, regredir na idade. Elas se comportam muito mal normalmente quando tem indivíduos desconhecidos, mesmo que tentando ajudar, mas são indivíduos estranhos a ela, num ambiente estranho. Então a criança pode ter dificuldade em cooperar, dificuldade em fornecer um histórico e ajudar e colaborar para ser examinada e no tratamento. É importante o adulto que está socorrendo ter esse entendimento de que a criança realmente vai ser mais combativa, vai estar chorando, vai ser mais difícil de entender, tentar acalmá-la, tentar confortá-la, ter empatia, tanto para melhorar a questão psicológica, para a criança se sentir como para que seu trabalho também seja realizado de maneira satisfatória. Uma coisa importante é ter, quando os pais estiverem juntos, ter informações dos pais a respeito do histórico dos filhos e também informar os pais o tempo todo do estado da criança, para que você tenha um pai colaborativo e a criança, ao ver um pai colaborativo junto dele, vai também tender a colaborar mais. Então, sempre deixar o pai próximo, quando não for possível manter próximo, manter o pai informado sobre a situação da criança. Lembrar que toda criança, essa frase foi tirada do HTLS, eu achei ela muito boa, em que a gente tem que considerar que sempre que uma criança estiver ferida ou doente, os responsáveis também são afetados e devem ser considerados como doentes. Portanto, a gente tem como paciente não só a criança, mas também o seu responsável. No processo de recuperação e reabilitação, a criança normalmente se recupera melhor, tem um potencial de recuperação melhor do que os adultos. No entanto, um impacto nessa faixa etária pode trazer uma repercussão muito grande no crescimento e desenvolvimento, né? E pequenas lesões cerebrais podem acabar gerando incapacidade prolongada na função cerebral, que pode trazer atraso cognitivo, pode precisar de ajuste psicológico, né? Até 60% das crianças que sofreram trauma multissistêmico vão ter alteração de personalidade,
e desse montante dos 60%, 50% deles terão alguma sequela ou cognitiva ou física. O atendimento da fase aguda, ele vai mudar a mortalidade e melhorar a qualidade de vida, uma vez que estiver pensado, além das questões físicas, também as questões psicológicas. Vamos falar um pouquinho, então, dos aspectos que são característicos da faixa etária pediátrica com relação à fisiopatologia, certo? As 3 principais causas de morte imediata no trauma, né, e na criança principalmente, são a hipóxia, as hemorragias massivas, hemorragias muito grandes, e os traumas importantes do sistema nervoso central. Com relação à hipóxia, a abordagem de via aérea, assim como no adulto, é a primeira coisa que a gente vai fazer na criança, e observar se vai ser necessário o oxigênio suplementar ou não. Na maioria das vezes, vai ser preciso. O discutível, se tiver evidência de lesão do sistema nervoso central, se houver hipoventilação ou se tiver hipoperfusão periférica, sempre administrar o O2. Algumas vezes, você vai ficar na dúvida se a criança está taquicárdica ou hiperventilando por um estado de ansiedade, de dor ou medo, ou com uma manifestação de choque, por exemplo. Na dúvida, sempre entenda como algo patológico e administre o oxigênio. A criança, ela tende a fazer taquipneia muito rápido, assim, ela começa, um dos primeiros sinais de dor, de choque, de hipóxia, é a taquipneia. E ela muda muito rápido da taquipneia para exaustão, porque usa uma série de musculatura acessória e ela fadiga, levando à exaustão e algumas vezes até a apneia. Então tem que estar atento, seguir a sequência de avaliação de via aérea, para depois avaliar a ventilação, para não perder esse time de intervir, já que eles fadigam muito rápido. Avaliar na abordagem inicial a frequência respiratória, se a profundidade da ventilação está correta, alteração do nível de consciência. Lembrar que pessoas que estão hipoxêmicas tendem a ficar agitadas, confusas. Se for necessário fazer uma abordagem invasiva da via aérea, sempre pré-oxigenar, porque a própria pré-oxigenação já pode reverter parcialmente a hipóxia, e além disso, você vai ter uma margem de segurança maior, um tempo maior na intubação, caso ela seja necessária. A hipóxia por tentativas múltiplas de intubação ou tentativa prolongada, ela é extremamente lesiva, extremamente danosa. Então, assim, como praxe, lembrem-se disso, a ventilação padrão do paciente traumatizado pediátrico, do politraumatizado em geral, mas principalmente a abordagem de via aérea é ainda mais difícil, é o uso de máscara, de dispositivo bolsa-máscara. Então, a via aérea invasiva vai ser o último do último caso. Via aérea, a abordagem de escolha é balão e máscara, certo? Só vai invadir se o balão e máscara não for suficiente. Invadir com intubação ou máscara laríngea, enfim, a gente vai falar isso aí. Mas você só vai usar, passar da máscara balão, se for realmente necessário. Com relação à hemorragia, a maior parte das crianças, elas não apresentam insanguinação imediata. Elas podem ter hemorragia volumosa interna, sem ter grandes sinais externos. E essa hemorragia volumosa, ela mata muito rápido, seja por ruptura de baço, de fígado ou avulsão renal. O primeiro sinal que tem quando há uma hemorragia significativa, seja ela externa ou interna, é o aumento da resistência vascular periférica para compensar a circulação, né? Como nós já falamos em outras aulas. E as crianças fazem isso muito bem. Elas têm um poder de vasoconstricção periférica muito grande. Portanto, compensam muito bem, inicialmente, essa queda do débito cardíaco por hipovolemia. E aí a hipotensão, ela demora mais um pouco para aparecer. Então, não espere encontrar hipotensão para definir que a criança tem uma hemorragia significativa. Os sinais, eles são mais sutis, porque elas compensam melhor do que o adulto no começo e por mais tempo. Então, normalmente, o primeiro sinal que tem de hemorragia maior é a taquipneia, que, como eu falei anteriormente, você pode até ficar na dúvida se é por ansiedade ou por dor também, mas a taquipneia também é um sinal de sangramento. E os sinais mais específicos que tem antes da hipotensão é a taquicardia e a redução da pressão de pulso. Os sinais, o que é importante, a gente procurar primeiro esses sinais de frequência respiratória, frequência cardíaca.
Não precisa se ater tanto à pressão arterial, primeiro porque ela também é mais difícil de você conseguir na criança, até pela agitação dela, e observar os sinais de alteração de perfusão orgânica, alteração do esforço respiratório, o paciente que está respirando fadigando ou com uso de musculatura acessória, a perfusão cutânea, como é que está a pele, se tem cianose, não esperar a cianose central para intervir, porque já é um sinal tardio, ver se tem algum sinal de cianose de extremidades, de má perfusão, com extremidades frias, alteração do nível de consciência, a pele mosqueada. Então, são sinais sutis de alteração de perfusão orgânica. Se a gente demorar em reconhecer o choque, pode haver uma queda vertiginosa do débito cardíaco, gerando um choque irreversível que não dê mais para tratar. Então, assim, politrauma contuso na criança é igual a monitoramento cuidadoso, sempre com reavaliação de sinais vitais, para detectar os sinais mais sutis e intervir antes de ter um trauma, de um choque grave instalado. Quando se perde sangue, além de perder volume intravascular, você está perdendo hemácia também, que é o condutor de oxigênio. Então, muito além do volume, a gente perde também um principal transportador de O2, gerando, portanto, um desconforto respiratório. Toda vez que for fazer a reposição da criança, a ideia é repor 3 vezes aquilo que ela perdeu. Então, é uma solução cristalóide isotônica na proporção de 3:1, repor 3 vezes mais do que o volume de sangue estimado que ela perdeu. Mas lembrar que ao fazer isso, acontece uma diluição das hemácias, porque você repõe cristalóide, você não está repondo hemácia. Então, as hemácias que ficaram ali, elas vão ficar mais diluídas, a capacidade de transporte de oxigênio vai continuar reduzida e ela pode continuar mantendo o desconforto respiratório. Portanto, se for necessário repor mais do que 2 vezes de 20 ml por quilo de cristalóide, você tem que considerar a necessidade de transfusão de concentrado de hemácia. Aqui eu coloquei repor só um bolus, né? Se for necessário você repor mais de um bolus. Mas o padrão é repor inicialmente, fazer um bolus de 20 ml por quilo de cristalóide. Se não respondeu, tentar um segundo bolus e, se ainda assim não tiver melhora, considerar a necessidade de transfundir hemácia, certo? Transfundir concentrado de hemácia. A hemorragia, quando ela é moderada, ela pode não ter hipoperfusão tecidual e não ter os sinais vitais ainda manterem-se inalterados. Mas normalmente ela responde com a correção de 1 ou 2 bolos de 20 ml por quilo. Lembrar que se não está melhorando, possivelmente a hemorragia ainda está ativa, então há necessidade de transportar rapidamente para controlar o sítio de sangramento. Em pacientes que sofreram trauma craniano ou trauma raquimedular, como nós falamos na aula anterior, mas para a criança é semelhante. A gente tem que prevenir a hipotensão, fazer a reposição volêmica, mas ter cuidado para não fazer reposição excessiva e gerar um edema cerebral iatrogênico. No trauma crânioencefálico ou raquimedular, assim como em qualquer estado de choque, é solução cristalóide isotônica, ou seja, Ringer lactato ou soro fisiológico. Não usar solução hipotônica, que é o soro glicosado, não usar. Também não usar soluções hipertônicas, como solução salina 3%, que já se usou antigamente para trauma crânioencefálico e hoje não se mostrou ser tão efetivo, principalmente na abordagem pré-hospitalar. Com relação à lesão do sistema nervoso central, não há grandes diferenças em relação ao adulto. A diferença maior é uma parte clínica, de que as crianças, normalmente, quando têm traumas mais graves do sistema nervoso central, normalmente, gente, não é sempre, tá? Normalmente elas têm algum grau de perda ou sofreram perda de consciência, logo no impacto ou depois, ou tiveram ou têm algum grau de amnésia. E isso determina o prognóstico, porque isso é um sinal de trauma mais importante. Essa lesão, ela pode ser fatal, né, como em qualquer pessoa, mas ela também pode ser uma lesão grave e ter uma recuperação completa, já que as crianças, elas têm um poder de recuperação maior do que os adultos. É importante a gente prevenir, assim como no adulto, a hipotensão, a hipoperfusão cerebral, lembrar que toda vez que a gente tem um trauma crânioencefálico, a pressão intracraniana, a PIC, aumenta. Então, a gente precisa manter fluxo sanguíneo, precisa manter oxigenação, para que não haja isquemia. Ventilação e oxigenação para não deixar hiperventilar, né?
Se o paciente hiperventilar, ele vai reduzir a quantidade de CO2 e pode gerar vasoconstricção, piorando a oxigenação. Graças a Deus, as crianças respondem bem, mas todos os cuidados que a gente toma com o adulto com lesão do sistema nervoso central também vão ter que ser tomados com a criança. É importante a gente documentar o estado neurológico basal. O padrão é usar a escala de coma de Glasgow modificada para pediatria, avaliando junto a reação pupilar e, em seguida, estímulo motor sensitivo e a função motora. Nos pacientes para avaliar histórico de trauma raquimedular, né, é importante a gente ter em mente de que o paciente não tem, como eu falei no começo, o esqueleto completamente calcificado. Então, é um paciente que você vai suspeitar do trauma raquimedular pelo histórico da lesão, pela cinemática do trauma, pela gravidade do que ocorreu, e manter isso como suspeita, não afastar até que você tenha completa certeza. O raio-x, ele pode vir sem lesão, já que o paciente ainda não tem a calcificação completa do esqueleto, e quando isso acontece, ter lesão medular, sem lesão aparente no raio-x, chama de lesão medular sem anormalidade radiográfica, com essa sigla aqui em inglês. E lembrar que o edema na criança, principalmente, ele pode acontecer até 4 dias após a lesão. Então, se foi um evento, um trauma extremamente forte, que teve óbito, por exemplo, de outras pessoas, que você avaliou durante o atendimento, que a cinemática foi importante, isso tem que ser passado para o socorrista hospitalar, para que tenha um cuidado redobrado, mesmo que os primeiros exames radiográficos sejam negativos com relação a trauma medular. Bom, uma vez feitas essas considerações fisiopatológicas, vamos então para abordar as crianças, né? Abordar na sequência, o A, B, C, D, E é o mesmo. Então, apesar da sequência ela ser igual à do adulto, ela é tecnicamente um pouco mais difícil, porque a criança, a começar pela via aérea, por exemplo, ela é toda menor e mais estreita, mais anteriorizada. Então, é um desafio técnico maior conseguir abordar essa via aérea de maneira invasiva com mais sucesso. Além disso, você tem que ter os materiais de tamanhos corretos, desde a máscara ao tubo, a guedel, a lâmina para fazer a laringoscopia, né? Então, assim, você tem que ter todos os tamanhos adequados para aquela faixa etária. E para isso existe uma régua que determina o tamanho dos equipamentos, volume de medicação, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Bom, então a primeira coisa a ser abordada é a via aérea. Lembrar que as crianças, elas têm a língua e a região occipital maior proporcionalmente do que os adultos, o que dificulta a posição neutra da criança, normal, na verdade, neutra não. A posição natural da criança é essa aqui, e a criança fica com a flexão do queixo sobre a região torácica, dificultando, portanto, a ventilação e a passagem de ar. A via aérea da criança ela deve ser aberta manualmente, inicialmente por questões por manobra mecânica, tem a manobra de jaw thrust ou a manobra de clean lift, que é aquelas que vocês já conhecem, está aqui embaixo a figura, em que você faz a anteriorização do ângulo da mandíbula, com as duas mãos, uma de cada lado, liberando assim a via aérea, ou apenas suspendendo o mento do paciente, certo? A criança ela vai fazer mais naturalmente a posição do cheirador. Se você tiver muita certeza, não é recomendado fazer hiperextensão, mas você pode colocar em posição de cheirador, que é fazer com que a criança fique com o pescoço estendido, para abrir mais a via aérea, mas isso no trauma não é indicado, já que você nunca tem tanta certeza absoluta de que não houve lesão na coluna cervical. A ventilação, ela deve sempre ser feita inicialmente com máscara. A oferta de oxigênio é melhor que ela seja feita com máscara, na concentração de 85% a 100%. Se houver uma necessidade de fazer pressão positiva, aí você vai usar o dispositivo bolsa-máscara, com alto fluxo, o O2 a 15 litros por minuto, e nesse caso, com concentração de 100% de O2. E só vai partir para a via aérea invasiva, intubação, se isso não tiver sucesso.
Se o paciente estiver inconsciente, né, não tiver nível de consciência e não estiver ventilando bem, aí você vai considerar intubação, máscara laríngea ou tubo laríngeo, nos pacientes que não tiverem com reflexo de vômito ativo. Crianças que são menores do que 20 quilos não podem usar máscara laríngea ou o tubo laríngeo, porque há a possibilidade de fechar a epiglote sobre a passagem da via aérea, então está contraindicado. A intubação nasotraqueal também, ela não é recomendada em crianças muito jovens, pelo risco de lesão, também lesão da base do crânio é contraindicada. E quando houver lesão crâniofacial grave, com obstrução de via aérea, em que não seja possível fazer via aérea invasiva pela boca, utilizar a punção percutânea, punção percutânea transtraqueal. A cricotireoidostomia, como é feita de rotina, quando não tem jeito, né, no paciente adulto, ela não é indicada de praxe para criança, sendo indicada a punção transtraqueal, para manter essa ventilação provisória. Com relação, uma vez estabelecido via aérea, lembrar que, muito importante, já ia esquecendo de falar, o objetivo da nossa última aula, lembrar que toda vez que a gente vai abordar a via aérea, junto da abordagem da via aérea, tem alguém fazendo a estabilização manual da coluna cervical, certo? Então, uma pessoa, um socorrista está estabilizando manualmente a coluna cervical, o outro socorrista está abordando via aérea. Aí, a gente parte, então, para a respiração. Como já falamos, oferta de O2 a 85, 100%, normalmente com máscara, sendo essa máscara adequada para o tamanho da criança. Quando for necessário oferta de maior impressão positiva, utilizar inicialmente bolsa-máscara. Quando a criança ela tem hipóxia, ela vai usar múltiplas musculaturas para poder suprir isso, é quando ela começa o início da fase, né? Mas você percebe claramente que ela tem o esforço respiratório quando ela estiver taquipneica, usando musculatura acessória do pescoço, com tiragem da fúrcula external, com tiragem intercostal, uso da musculatura acessória do abdômen. A respiração ela pode estar superficial, apresentando grunhido, ter o aleteu nasal. Lembrar que crianças menores de 6 meses são respiradores nasais primários, então eles respiram basicamente pelo nariz, sendo muito importante em crianças menores de 6 meses aspirar o nariz para permitir, para deixar essa via aérea prévia. E o aleteu nasal, que é o batimento da asa do nariz, pode ser um dos sinais iniciais também já de desconforto respiratório. Se o uso da musculatura acessória se mantiver por algum tempo, pode levar a fadiga e falência ventilatória. Não esperar por cianose central, já falei com vocês. Cianose central é um sinal tardio de insuficiência respiratória. Lembrar que as crianças elas têm uma frequência respiratória naturalmente maior. Como vocês podem ver aqui na tabelinha ao lado, sem ser necessário decorar, porque essa tabela normalmente fica disponível nos protocolos de pré-atendimento. Uma criança de até 1 ano de vida vai ter uma frequência normal de até 30. Até 2 anos, na verdade, é normal. De 2 a 6 anos, uma frequência respiratória de 30. Depois dos 6 anos, é que eles costumam diminuir o limite para 25, passando a ficar próximo do adulto, né, abaixo de 20 como normal, a partir dos 13 anos. A gente avalia se a respiração está sendo efetiva ou não, avaliando a frequência respiratória, se está taquipneico ou hipopneico, se a profundidade está correta, se está havendo esforço ou uso das musculaturas acessórias, como falei. Avaliar também a perfusão. Então, pele rosada é um sinal de boa perfusão. Se a pele estiver acinzentada, cianótica, mosqueada, sinal de má perfusão cutânea. Ansiedade, inquietação, combatividade. Pode ser natural da ansiedade da criança, mas também pode ser por hipoxemia. Letargia, rebaixamento do nível de consciência é um sinal de hipóxia também. O murmúrio vesicular na ausculta, você pode perceber a profundidade da troca, então se você praticamente não ausculta o murmúrio de maneira difusa, igual, e o paciente está hipoventilando, você vai perceber que na verdade, um déficit da profundidade da ventilação. Presença de chiados, estertores ou roncos,
também é um indício de que está havendo dificuldade respiratória. Por fim, o uso da oximetria de pulso, que é um sinal claro, né? Se estiver saturando menor de 95%, já é sinal de que há algum grau de comprometimento ventilatório. Fazer essa reavaliação frequente, lembrar que você pode ter chegado logo no início, ou o paciente, mesmo que depois está compensando ainda e não tem alteração de sinais vitais, fazer essa reavaliação com frequência. Os lactentes, como eu falei, crianças menores de 6 meses, respiração nasal, lembrar de aspirar a narina. E para fazer a ventilação, a máscara tem que estar sempre do tamanho correto. Se for uma máscara muito grande, estiver escapando pelos laterais, você não vai conseguir manter uma ventilação efetiva. Evitar hiperventilar. Quando você hiperventila, faz muito facilmente a distensão gástrica e pode levar a regurgitação e aspiração. Além disso, quando hiperventila também pode gerar barotrauma, né? Um pneumotórax hipertensivo e iatrogênico. Além disso, se você tiver lesões graves, já tiver algum pneumotórax pequeno, se você hiperventilar, pode gerar um pneumotórax hipertensivo com colapso cardiovascular súbito. Em crianças, o pneumotórax hipertensivo leva a um colapso cardiovascular súbito muito rápido, por diminuição do retorno venoso. E o objetivo é manter a saturação maior de 95%. Então, uma vez abordado via aérea, ventilação, a gente parte para a circulação, aferir em série com frequência a pressão arterial, a frequência cardíaca, manter esse monitoramento contínuo. A hemorragia externa é uma condição de alta mortalidade, mas ainda bem que de baixa incidência. Se houver, tem que ter um controle rápido, seja pela compressão manual direta ou por uso de torniquete, o que for possível, né, para estancar o sangramento e reposição de volume. Tem que lembrar que um sinal de sangramento, quando não há a exsanguinação, hemorragia externa, que o mais comum é não haver, a gente tem que procurar sítios internos de sangramento e o abdômen é uma fonte de sangramento importante. Quando há sangramento intraabdominal, pode haver aumento da circunferência abdominal, e o aumento da circunferência abdominal, algum grau de rigidez, de distensão e de dor, resistência à palpação, pode ser um sinal de sangramento abdominal, mas essa distensão também pode ser causada por choro, deglutição de ar. Na dúvida, você deve considerar como possibilidade, mas para depois, na avaliação secundária, você pode também optar por passar uma descompressão, passar uma sonda nasogástrica para descomprimir e avaliar se há ou não. Se a descompressão, se você passou a sonda nasogástrica e o volume abdominal diminuiu, é porque estava distendida por acúmulo de gás, de ar. E aí, tudo bem, o abdômen ficou flácido, resolveu o problema. Se não melhorou com a passagem da sonda, suspeitar de sangramento intraabdominal. Como já falamos, criança mantém choque compensado por muito tempo. E os primeiros sinais de choque compensado, eles são taquipneia, taquicardia, pode até não haver taquicardia inicialmente, mas tem uma taquipneia, sinal de má circulação periférica. A taquicardia inicial, ela pode ser tanto de um sinal de choque, como de estresse, dor ou medo. Avaliar a pressão de criança, como eu falei, em ambiente pré-hospitalar é difícil. A criança, ela pode não colaborar também para aferir, então não se guiar tanto pela pressão arterial, até porque a hipotensão, ela só vai haver quando a gente tem uma perda maior do que 25% a 30%, então quando a hipotensão ocorre já é um sinal de choque e de hipovolemia grave, procurar os outros sinais. E se a gente tiver alguma suspeita de choque em evolução, realizar o transporte o mais rápido possível, porque a melhor abordagem vai ser feita no ambiente hospitalar. Aqui uma tabelinha mostrando também que a frequência cardíaca em crianças, elas têm um limite superior bem diferente do adulto. No adulto a gente considera normal só a partir de normal até 100, e crianças vão ter esse limite a partir de 13 anos, então crianças abaixo de 13 anos têm um limite maior para ser considerado taquicardia. Uma vez avaliada, então, circulação, a gente parte para incapacidade, avaliação neurológica. Em criança, a gente utiliza bastante a escala VDI, que é um mnemônico, né, onde o A de avaliar se a criança está alerta ou não, o V, a resposta verbal, o D, se responde ou não à dor, e o I de inconsciência. Mas, com um grau de fidedignidade maior, a gente tem a escala de coma de Glasgow e as pupilas, que deve ser avaliada em toda criança.
Mas lembrar que crianças menores que 4 anos, isso tem que ser, menores de 4 anos, isso tem que ser adaptado para a criança pode não responder ou não falar adequadamente ainda por uma questão de desenvolvimento normal. Então, usar a questão do choro, palavras adequadas, sorriso social, essa tabelinha como está aqui do lado para adaptação, certo? E a avaliação do Glasgow ou AVDI tem que ser feita também com alguma frequência. Após a avaliação neurológica, avaliar a exposição em um ambiente onde a criança ela tem que ser exposta por inteiro, mas tem que ser feito de maneira breve e segura, porque as crianças se assustam facilmente ao despilas e também fazem hipotermia muito fácil, como nós já falamos. Então, assim que for possível, já cobrir. Lembrar de palpar todas as extremidades. Como nós falamos, a criança ela tem um tecido conjuntivo mais elástico, então ela pode ter algum trauma, só um edema em alguma articulação distal e você não perceber. Lembrar de palpar todas as extremidades também. Existe uma escala, o score de trauma pediátrico, que é muito usado por algumas instituições, por ser um protocolo confiável, de avaliação relativamente simples. Eu acho mais simples usar o AVDI e o Glasgow, mas esse aqui ele tem uma fidedignidade um pouco maior e tem um valor prognóstico também. Na verdade, ele serve para você avaliar a gravidade da criança, assim como os outros scores também, e definir pelo transporte para um centro primário ou terciário, ou uso de transporte terrestre ou aéreo. São 6 componentes que compõem, né, esse score: o tamanho da criança, a via aérea, o nível de consciência, pressão sistólica, fratura e alteração cutânea. E para cada alteração dessa, dá-se uma pontuação. Não precisa saber isso decorado para vocês terem ciência de que alguns serviços usam. O uso do score desse score de trauma pediátrico vai depender do protocolo do serviço. Feita a avaliação primária, a gente parte então para a avaliação secundária, onde você vai fazer uma avaliação crânio-caudal, lembrar de avaliar, palpar pescoço, avaliar se tem alguma lesão visível, avaliar a cabeça, a coluna cervical. No tórax, avaliar a expansibilidade, reavaliar novamente, né? Como a gente falou, o pneumotórax ele tem uma repercussão gravíssima na criança e algumas vezes a criança não tem sinal de alteração ventilatória na avaliação primária, e aí você começa a fazer uma ventilação com pressão positiva, e aí isso acaba piorando o pneumotórax, e aí sim você vai observar depois repercussão disso, ausência do murmúrio. Passar a sonda nasogástrica com necessidade, abdômen distendido, deglutição de ar, ou se houver presença de vômito, e deixar sob aspiração, certo? Avaliar o abdômen na procura de sangramento intraabdominal ou de trauma intraabdominal. Avaliar a pelve também, pelve instável também é uma causa importante de sangramento. Palpar todas as extremidades e seguir para a imobilização. Com relação ao tratamento, o ponto-chave da avaliação é você ter uma abordagem cardiopulmonar rápida, tratamento rápido e o transporte rápido também. Para você fazer uma abordagem, tratar adequadamente, tem uma fita, que é essa fita pediátrica, que existe ela do tamanho bem longa, em que você coloca ao lado da criança, e você consegue estimar peso e idade, inclusive. Para cada cor e cada faixa etária e peso da criança, existe tamanho correto de lâmina, de bolsa, da máscara, e também a infusão de acordo com o peso. Tudo nessa regrinha que vai guiar, certo? Então, para abordar a via aérea, lembrar que primeiro, a primeira coisa a ser feita é a estabilização neutra da coluna vertebral. Existem algumas pranchas pediátricas que têm um buraco no lugar da cabeça, para que a cabeça fique mais baixa do que o resto do corpo, fazendo alinhamento. Como a gente disse, né? A criança naturalmente tem uma região occipital muito grande, que faz a flexão do queixo sobre o tórax, e pode atrapalhar a via aérea, né? Então, quando você coloca a cabeça um pouco mais baixa no buraco da prancha, que já é feito assim, a coluna fica em posição neutra, ou então colocar aquele coxinho de 2 a 3 centímetros de material não muito compressível nas costas. E evitar, quando você for fazer a estabilização da coluna, evitar a compressão das partes moles, porque a criança tem
a cartilagem cricoide, a parte toda do pescoço muito móvel e muito compressível. Se você apertar demais, você pode dificultar a respiração. Uma vez estabilizado, então, a coluna, você vai fazer o controle manual da via aérea, podendo fazer tanto a manobra de jaw thrust, que é essa aqui, como a gente falou, né, a anteriorização do mito através do ângulo da mandíbula, ou a manobra de clean lift, que é também com estabilização do pescoço, mas suspender o mento para abrir a via aérea manualmente. Utilizar a cânula orofaríngea, gente, veja que até aqui não há nenhuma, nós estamos, na verdade, revendo tudo aquilo que nós falamos para o adulto. Até aqui, a sequência de abordagem ela é igual à do adulto. A cânula orofaríngea, orofaríngea, que é a Guedel, você vai utilizar se a criança não tiver reflexo de vômito, mas aqui muda um detalhe. No adulto, você insere ela lateralmente, roda 90 graus ou 180 graus. Na criança, você não roda, você já insere ela na posição correta, paralela ao trajeto da língua. Se for necessário, você pode usar um abaixador de língua para ajudar na inserção da Guedel. Ventilar com dispositivo bolsa-máscara, intubar só se for extremamente necessário, bolsa-máscara for insuficiente e você for um profissional experiente nisso. A criança ela tem uma via aérea muito anteriorizada, pequena, em que você pode precisar bascular mais a mão para encontrar as cordas vocais, então precisa ter uma experiência maior. O Combitube, você só pode usar, que é esse da foto aqui que vocês estão vendo, o tubo na altura correta, e aí fica uma via para respiração e outra via liberada. Ele só pode ser usado no paciente que tenha mais de 1,2 m, certo? De altura. E a máscara laríngea, que é um suporte bom, muito fácil para adulto, ele só pode ser usado em crianças maiores de 8 anos. Ventilação, com relação à respiração, tratamento ventilatório, já falamos, né? É dispositivo bolsa-máscara, que você vai usar se tiver indicação de insuficiência respiratória, com a concentração de oxigênio de 85% ou 100%. Manter a saturação acima de 95%. Quando a gente fala de dispositivo bolsa-máscara, gente, é o AMBU, tá? Só para algumas pessoas conhecem como o nome de AMBU. Se você optar por invadir, se for necessário, a intubação, checar o posicionamento da cânula através da durante a inserção, fazer a ausculta respiratória nos polos superiores e inferiores e a ausculta epigástrica para confirmar que não foi intubado o estômago. Se você tiver, fazer o controle de fluxo de CO2 pelo tubo, objetivando mantê-lo entre 30 e 40 milímetros de mercúrio. Mais uma vez, lembrando do pneumotórax hipertensivo, a maior parte das crianças com pneumotórax hipertensivo vão ter repercussão cardíaca. Se vocês observarem aqui comigo no laser point, acompanhem aqui. Quando tem entrar aqui pelo pneumotórax, você vai ter um colapso do pulmão e esse ar aqui vai desviar o mediastino para o outro lado. Ao desviar, você tem uma compressão da veia cava, principalmente da veia cava superior, mas pode ter da inferior também. E isso faz com que a quantidade de sangue que ia entrar no átrio direito, ou seja, o retorno venoso, diminua. Se diminuir o retorno venoso, vai diminuir o débito cardíaco e você tem uma descompensação cardíaca aguda pelo pneumotórax. Normalmente, isso se torna, o colapso ele surge depois que você inicia uma ventilação com pressão positiva, porque piora, né, a pressão dentro do pulmão. Nem sempre você vai observar a turgência de jugular, porque esses pacientes podem ter um componente hipovolêmico associado, ou porque o próprio colar cervical atrapalha na avaliação da jugular. O que vai se observar é uma ausência de murmúrio vesicular unilateral com comprometimento cardiovascular. Se houver isso, murmúrio vesicular unilateralmente comprometido e alteração cardiovascular aguda, está indicada a descompressão com agulha, certo? Lembrar que você pode ter a ausência de murmúrio unilateral também quando houver intubação seletiva. No entanto, nesses casos, você não tem uma descompressão você não tem, um comprometimento cardíaco associado. Na intubação seletiva, não vai ter repercussão cardíaca, né? Diferente do pneumotórax hipertensivo. Com relação à circulação, a gente vai controlar a hemorragia externa,
compressão manual, com curativos hemostáticos ou com torniquetes, avaliar a perfusão de extremidades, a perfusão dos órgãos, repor os fluidos, nos primeiros sinais de choque compensado já está indicada a reposição. O fluido de escolha é o Ringer lactato, se não houver o soro fisiológico a 0,9%. Lembrar que o bolus é de 20 ml por quilo, que pode ser repetido por mais uma vez. Se for feito dois bolos e não compensar os sinais, há indicação de transfusão de concentrado de hemácias, que nos nossos serviços aqui normalmente não tem no ambiente pré-hospitalar, motivo pelo qual o transporte rápido está sempre indicado. Ele é sempre indicado no atendimento pré-hospitalar, mas em caso de choque mais ainda. E o transporte, ele não deve ser retardado em função da obtenção do acesso venoso. A prioridade é estabilizar a via aérea, estancar o sangramento, estabilizou a via aérea, fez a ventilação, estancou o sangramento, prepara o paciente para ser transportado. Após preparado para ser transportado, você vai procurar o acesso venoso. Então, o acesso venoso não pode retardar o transporte. Acesso vascular preferencial é a fossa antecubital, na altura do cotovelo, né? Ou a veia safena na altura do tornozelo. A jugular externa também pode ser uma via de acesso, mas ela normalmente é pior porque o colar cervical atrapalha, se ele estiver sendo usado, e também pode atrapalhar a abordagem de via aérea. O acesso vascular, se você não conseguir, 2 tentativas de acesso vascular, você não conseguir em 90 segundos, está indicado o acesso intraósseo para a criança. E acesso venoso central não é indicado em ambiente pré-hospitalar, certo? Só no ambiente hospitalar. A reposição volêmica, como nós falamos, primeira via é o Ringer lactato, primeira escolha é Ringer lactato, segunda escolha é soro fisiológico. A proporção é de 3:1 em relação ao sangue perdido, então 3 vezes mais aquilo que a criança perdeu. Como é difícil você estimar exatamente o que foi perdido, você administrar um bolus aos mínimos sinais de hipoperfusão ou de choque, ainda que compensado, fazer um bolus de 20 ml por quilo. Ao fazer isso, você está repondo mais ou menos, aproximadamente 25% do volume de sangue circulante da criança. E se não melhorar após o segundo bolus, transfundir o concentrado de hemácia. Lembrar do tratamento, né? Você fez o ABC. Lembrar da dor, controle de dor, que é muito importante. Podem ser usados os narcóticos, como morfina e fentanil, de acordo com o protocolo do atendimento pré-hospitalar que você estiver. Lembrar que são drogas que podem gerar hipotensão e hipoventilação, então você não deve usar nessas circunstâncias ou deve ter a ventilação bem garantida. Nunca associar narcótico com benzodiazepínico, então morfina, fentanil com diazepam, deve ser evitada essa associação para não causar depressão respiratória. E lembrar de não subtratar a dor é um ponto que causa um trauma muito grande e que pode descompensar os outros sinais clínicos. Com relação ao transporte, a chegada rápida ao hospital é fundamental, e de preferência para um centro de trauma pediátrico, que aqui na nossa região não há, né? Mas se não houver um centro de trauma para adulto, ou aquele local onde possa abordar de maneira mais eficaz o trauma que a criança teve. Com relação à prevenção, a maior prevenção de lesão para a criança em acidente automobilístico é o uso correto das cadeirinhas apropriadas para a idade, com o cinto de segurança apropriado, usado corretamente. Criança não andar no banco da frente, mesmo que seja com cinto de segurança, porque nós já vimos que a lesão por airbag, nesse caso, pode ser uma lesão grave. E muito importante, gente, é essa última frase aqui, você considerar sempre a possibilidade de abuso ou trauma não acidental quando o histórico da lesão não coincidir com a apresentação do doente. Lembrar muito, muito dessa questão, certo? Aqui nós encerramos, então, a parte do trauma pediátrico. Esse é o último slide aqui que eu vou mostrar para vocês. Para fechar essa questão da abordagem do atendimento pré-hospitalar, porque a nossa próxima aula será do ACLS, eu só quis relembrar aqui nesse último slide os princípios de ouro do PHTLS. Quais são, então? Isso aqui resume praticamente todas as aulas que nós tivemos até agora. Os princípios de ouro, então, são garantir a segurança do socorrista e do doente, avaliar a cena e a situação para determinar a necessidade de recursos adicionais,
reconhecer a cinemática que produziu a lesão, usar a avaliação primária para identificar as condições de risco à vida, cuidar da via aérea enquanto a coluna cervical permanece estabilizada manualmente ou conforme indicado, providenciar o suporte ventilatório e oferecer sempre manter saturação acima de 95%, controlar toda hemorragia externa significativa, realizar a terapia básica de controle de choque, incluindo a imobilização adequada das lesões, né, quando for a estabilização manual da coluna, até que o doente esteja imobilizado mecanicamente. Quando se trata de doentes traumatizados com ferimentos graves, iniciar o transporte para um local apropriado assim que for possível, iniciar a reposição de fluido intravenoso, mas a reposição de fluido intravenoso não pode atrasar o transporte, e essa reposição normalmente é feita a caminho do hospital. Na avaliação secundária, lembrar de obter o histórico clínico do doente e realizar essa avaliação, na avaliação, procurar lesões que ofereçam risco à vida. Sempre avaliar e reavaliar todos os sinais vitais, proporcionar um alívio adequado à dor, comunicar de forma completa e precisa as informações para o hospital que você está levando o doente e, acima de tudo, não causar mais danos. Certo? Então, esse é, na verdade, um grande resumão daquilo que a gente viu. Deem uma olhadinha naquilo que vocês ainda têm dúvida, para a gente encerrar por aqui a parte do atendimento pré-hospitalar. Nossa próxima aula, então, vai ser sobre o suporte avançado de vida cardiológico, tá joia? Bom estudo para vocês. Até a próxima.